Oi, gente, eu sou Cecília da Estalo e te agradeço por estar aqui em nosso canal. Aproveita e te inscreve para ver mais vídeos como esse e curte aqui conosco, né, os nossos conteúdos. Bom, vamos falar de mulheres, mulheres maravilhosas, inspiradoras. E eu escolhi uma mulher muito inspiradora para mim e que eu acredito que todo mundo deveria conhecer. Se tu ainda nunca ouviu falar sobre Djamila Ribeiro, vem aqui que eu vou te contar um pouquinho sobre ela. A Djamila é super conhecida, é referência no Brasil. Ela foi escolhida como uma das 100 maiores, mais influentes pessoas do mundo abaixo dos 40 anos pela ONU, porque ela traz uma referência gigantesca na nossa sociedade atual, falando sobre feminismo e sobre racismo estrutural. Ela traz conceitos que renovaram a nossa fala com relação a esses termos, né? Ela traz o viés do lugar de fala, que hoje em dia está muito comum as pessoas usarem essa referência, né? Ah, no meu lugar de fala, né? E eu quero trazer para vocês aqui um pouco de todo esses conceitos e o que ela, a Djamila, realmente contribuiu para mim e eu acho que pode contribuir aí para nossa sociedade também. Ela é uma escritora, mestre em filosofia, é a principal referência do movimento feminista e negro do nosso país, é mãe, e ela trata a linguagem como poder, ela referencia a linguagem como poder, e ela traz uma força muito grande nas redes sociais, falando sobre o feminismo negro, né, e sobre as questões vinculadas ao racismo. Ela teve durante a sua história, né, um vínculo muito forte já com a militância desde muito jovem. O pai era militante, era um estivador que trabalhou muito vinculado, né, às questões sociais. Mas ela também traz uma história de vida muito fortalecida pelas suas relações maternas e da sua avó, né? Então, o quanto ela aprendeu com as mulheres da família, né? E vem o feminismo com muita força. Ela escreveu vários livros, diversos livros, que trazem essas referências que eu tenho trazido aqui para vocês. Alguns deles, né? O que é lugar de fala, Quem tem medo do feminismo negro, o pequeno manual antirracista, que é esse que tá me fazendo amá-la, e também o lugar de fala puramente. Então, assim, ela lançou agora por último as cartas para minha avó, onde ela traz, resgata memórias e celebra as questões do feminino da família, né, da base da cultura e da história dela. A Djamila, ela é tão importante na nossa atualidade, assim como referência, porque ela traz à tona, né, numa linguagem simples, um viés de olhar muito forte para aquele ponto que nós brancos, né, e me coloco aqui, muitas vezes não conseguimos enxergar e compreender, que é a visão do nosso privilégio, né, a visão do sermos privilegiados simplesmente pela nossa cor, né, em função de vivermos num país, né, muito fortemente estruturado pelo racismo. Ela fala do racismo, ele é estrutural, ele está em todo lugar, ele não é algo que, eu não sou racista. A gente perpassa na nossa história, na nossa vida, por esse racismo estrutural, né? Eu tenho várias anotações aqui para não me esquecer de trazer tudo para vocês. E ela fala muito especificamente que não basta a gente reconhecer o privilégio, né, que é esse privilégio branco, a gente tem que ter uma ação antirracista. E quando eu digo para vocês que o que me chamou a atenção dela foi quando eu fui buscar a informação e eu fui ler este livro, né, que é o Pequeno Manual Antirracista, e que é extremamente direto e prático para que a gente possa começar a ampliar esse olhar e ter atitude antirracista, né? Não simplesmente compreender o que acontece, mas poder ter uma atitude antirracista. E no viés do feminismo, tão forte quanto, né? Quando ela traz as referências da história dela, ela trabalhou, né? E apoiou muito forte ONGs, né? De desenvolvimento e acompanhamento de mulheres que passaram por violência, vítimas de violência doméstica, né? E ela influencia muitas
muitas comunidades, muitas empresas, muitas referências hoje globais com relação a esse olhar, né, do feminicídio, das agressões contra as mulheres, né, em todos os sentidos, da violência. Então, o quanto o feminismo negro tem um viés e um papel diferenciado, porque além de serem mulheres, ainda tem a questão, né, do racismo estrutural, e aí é muito pior, né, do que naturalmente um país totalmente patriarcal que a gente vive, né, totalmente machista. Então, assim, são muitas referências de aprendizado que não esgota aqui, né, não tem como eu resumir para vocês em um vídeo curto tudo que eu venho aprendendo com as leituras, né, e com as informações que eu busquei a partir da Djamila, assim. Acho que todas as mulheres precisariam estudar a história dela e as referências que ela traz, né? Todos os homens precisariam conhecer para identificar o seu viés, o seu olhar machista e conseguir trabalhar a respeito disso, né? E todos os brancos precisam conhecer um pouco mais sobre as definições do racismo estrutural para que a gente possa ter uma atuação diferenciada e uma visão e uma ação antirracista como ela traz, né? Que é tão forte isso. O lugar de fala, ele é muito especial, porque é uma fala que vem sendo muito utilizada na nossa sociedade e que às vezes se perde um pouco, né? As pessoas usam aleatoriamente, mas o que ela quer trazer como o lugar de fala é que o lugar social não determina uma consciência discursiva sobre esse lugar, porém o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. Olha essa frase. O lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas. É por isso que só quem vive uma violência, só quem vive o racismo puramente, só quem vive uma agressão, né, qualquer preconceito que a gente tenha a viver aqui, é que pode falar com propriedade a respeito. Por mais que a gente perceba de fora, que a gente enxergue, que a gente seja empático, somente quem está nesse lugar, quem ocupa esse lugar social é que pode trazer o que realmente é a perspectiva da experiência. E aqui, então, entra um nível de profundidade imenso, né, dos estudos dela e das falas dela, e eu digo pra vocês, assim, é interminável, inesgotável, como eu trouxe no início do vídeo, né, tem muito o que a gente falar e estudar, cada vez mais a gente vê aí na mídia as pessoas desinformadas, né, falando sem propriedade nenhuma sobre racismo ou feminismo, sobre agressão às mulheres, feminicídio, e a gente precisa se informar, a gente precisa saber mais. Hoje em dia tá tudo, né? Eu tava aqui lendo as minhas anotações, o livro, na internet, a gente tem acesso a tanta coisa, as redes, né? A tanta informação gratuita, então a gente precisa buscar se informar, e eu acho que a Djamila faz isso muito bem. E por isso que ela é a minha mulher inspiradora, por isso que eu trago ela como referência para vocês. Deixo a dica desse livro que eu li e digo que vale muito a pena, né? E quebrou vários conceitos, assim, que eu desconhecia e construiu conceitos que eu precisava construir para mim, né? Como indivíduo, assim. Então, deixo para vocês aí essas dicas, né, da história dela. Tem muito além disso para conhecer, mas eu acho que só dar um Google lá no nome dela, procurar ela nas redes sociais, prestar atenção nessas falas, eu tenho certeza que já vai contribuir muito para que a gente comece a plantar sementes, né, de informação, de clareza, né, e que a gente possa ser cada vez mais justo, mais correto, mais ético nas nossas relações. Então, deixo aqui a referência da Djamila para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.